O Cyberliterando Podcast foi criado por Gabriela Bilangeri e Natália Nogueira, visando inovar o seu jeito de pensar em literatura. Nossa identidade visual foi criada por Larissa Soldar. Você pode apoiar este projeto ou saber mais sobre ele nos links da descrição. Nos siga nas redes sociais, @cyberliterando, e sempre lembre que postamos novos episódios todo sábado. Olá galera, tudo bem? Tomara, vocês estão vendo Cyberliterando. Eu sou a Gabriela Bilangeri. E eu sou a Natália Nogueira, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre o assunto favorito da minha prima Paula, nossa ouvinte, então um beijo pra ela, esse episódio é dedicado pra você. Ela pediu muito no meu WhatsApp, não no nosso Twitter. Inclusive, obrigada a vocês pelos 200 seguidores no nosso Twitter. E, bom, o tema é webcomic. Então, para quem não sabe, as webcomics, na verdade, são quadrinhos feitos de forma geralmente independente, né? E elas são publicadas online. Então, elas podem ser publicadas em sites específicos ou em sites próprios mesmo, porque muita galera acaba criando ou acaba publicando nas próprias redes sociais, tipo Twitter, Instagram, e desenvolvendo páginas realmente só para perfis, só para publicar esses quadrinhos. Então, né? Vamos começar falando do básico que a gente sempre fala aqui no quadro explicando, que é aonde surgiu, quando surgiu. Os primeiros indícios, né, da produção de webcomics começaram lá na década de 80, nos anos 2000. Então, boa parte deles eram feitos através de colagens que eram digitalizadas e então disponibilizadas online. E bem, as webcomics elas começaram em grande parte, na verdade, se não totalmente na língua inglesa, né? Mas, obviamente, como a internet é um espaço maravilhoso, pode ser um espaço maravilhoso, ela se expandiu para diversas línguas, né? Então, hoje em dia você acha conteúdo, sei lá, na língua mais improvável que você Se pá, imaginar. tem webcomic em latim, tá? Beijo pra Tacinha que faz latim. Os boatos é que a Gabi que escreve no fundo da sala da faculdade dela, ao invés de estar assistindo as aulas de latim dela. Eu não faço mais latim, obrigada pela atenção de todos, um beijo. Na verdade, é obrigatório o latim em qualquer curso de letras da UERJ, mas eu entrei pra latim, aí eu troquei. Ninguém se importa com a minha história na graduação, gente. Vamos lá. Vamos pra frente. É pra frente que você anda. Na graduação dela de 84 anos. É porque eu troquei de curso. Enfim, ninguém me entende nesse caralho. Mas vamos lá. Já soltei o primeiro palavrão, não é mais explicit. Tá, inclusive eu queria dizer que o último episódio que a gente gravou, se eu não me engano, ele não foi explicit. E isso é uma grande evolução, Natália. Vai ser o único também, né? Até porque era uma entrevista, então... Nesse programa, a gente só fala palavrão, galera. É impressionante isso. Até porque o programa é nosso e a gente faz o que a gente quiser, né? Na verdade, é um reflexo das duas apresentadoras, que só sabem viver a base do palavrão. Então... Basicamente é isso. Mas enfim, gente, seguindo com o tópico, nós temos tipos de webcomics diferentes, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles pra vocês terem uma noção maior, né? Porque quando a gente fala que webcomics é uma história em quadrinho online, né? A gente pode pensar naquele formato muito tradicional das histórias em quadrinhos, como a gente tem do Batman, da Mulher Maravilha, da Miss Marvel, enfim, de todos esses personagens que são quadrinhos desenhados à mão, né, aonde... À mão não, ou digitalmente, né? Hoje em dia, a maioria são desenhados digitalmente. Porém, nós temos muitos outros tipos de webcomics, tá? O primeiro tipo de webcomic que eu quero comentar aqui é o Sprite Comic, tá? Lembrando que, obviamente, a maioria desses termos, eles são em inglês, porque eles derivam do inglês, porque, como a Natália disse... a maioria os primeiros quadrinhos, né, os primeiros quadrinhos de webcomic foram produzidos na língua inglesa. Então acaba que esses termos vêm de lá, né? Assim como as fanfics, por exemplo, né, no nosso episódio de número 1, a gente falou de muitos termos e a maioria deles era em inglês pelo mesmo motivo, tá bom? Então, o que acontece? Esse Sprite Comic, basicamente,
o criador, ele vai usar um personagem de algum videogame de 8 ou 16 bits. E aí, através desse personagem, ele vai criar suas próprias histórias, tá? E aí você me pergunta, mas que diabos é um videogame de 8 ou 16 bits? Eu não entendo nada de videogame, eu não faço a menor ideia. Então... Eu já tava aqui, que porra é essa, galera? Então, eu já ia perguntar por vocês. Então, o que acontece? Basicamente, o videogame de 8 ou 16 bits são aqueles jogos bem antigos do Nintendo, do Super Nintendo, do Nintendo... Não do Nintendo 64, porque o Nintendo 64 eles tinham um processador melhorzinho, tá? Então, basicamente, essa questão de bits ela é definida pelo processador, tá? Eu não vou muito fundo nisso, senão... Acabou o episódio sobre webcomics, vamos falar sobre consoles de videogame. Mas assim, basicamente, em resumo, isso tem a ver com o processador. E como o Super Nintendo é um videogame relativamente muito antigo, né? Ele foi um dos primeiros que veio depois do Atari, que foi tipo um dos primeiros videogames da história. Então, ele tinha os gráficos muito antigos, né? Eles tinham os gráficos muito limitados, o que era uma grande inovação para a época, by the way. Então, eu vou dar uns exemplos de alguns jogos de 8 e 16 bits para vocês, que com certeza vocês conhecem. Por exemplo, o Super Mario World, né? Que é literalmente aquele jogo do Mario, que tem uma plataforma, e aí o Mario vai pulando, e aí tem os bichos, ele vai comendo as coisas, os bichos comem ele come os bichos, e aí ele fica grande, fica pequeno. Esse é um jogo de 8 ou 16 bits. O Sonic, o primeiro Sonic, é um jogo de 8 ou 16 bits, porque é um jogo 2D, né? Tem aquela plataforma e você vai passando, basicamente é isso. O Street Fighter 2 é um exemplo. O primeiríssimo Mortal Kombat, que inclusive é um jogo maravilhoso, porque... é maravilhoso, né? Ele foi proibido em vários países quando saiu esse primeiro Mortal Kombat, porque as pessoas ficaram chocadas com a violência, né? E hoje em dia todo mundo baba o ovo do Mortal Kombat justamente porque ele é muito violento. Isso é incrível. Mas enfim, então basicamente as pessoas pegavam, elas pegam um desses personagens. O Mega Man também é um exemplo. Então, por exemplo, eu vou pegar, sei lá, o Sonic, e aí eu vou pegar lá o Sonic de 8 bits, tá ligado? E aí eu vou botar no meu quadrinho. E aí eu vou criar uma historinha com esse Sonic, com outros personagens do Sonic. Eu posso fazer um crossover, né? Pra quem não sabe, um crossover é quando a gente junta dois mundos diferentes. E aí a gente coloca o Sonic e o Mario, por exemplo, no mesmo quadrinho, sabe? Então, literalmente, é como se fosse uma fanfic, né? Porque você tá pegando o personagem que existe e você tá inserindo ele em outro universo, criando uma história sua, tá? Se você não sabe o que é fanfics, escute nosso episódio 1, que a gente explica absolutamente tudo o que há pra saber sobre fanfics até o presente momento. Então... basicamente é isso, é como se fosse uma fanfic, tá? E a gente vai deixar os exemplos do que a gente tá falando aqui, dos tipos de quadrinhos, lá no nosso Twitter, @cyberliterando. Assim que sair o episódio, nós vamos postar fotos do que seriam páginas ou tiras desses quadrinhos para que vocês tenham uma noção visual, tá? Então a gente vai colocar lá, Sprite Comic, e aí a gente vai pôr a foto de um quadrinho do Mega Man que eu peguei, tá? Pra vocês verem mais ou menos como é. Mas, enfim, tem seus balãozinhos de fala, é um quadrinho normal, tá bom? O próximo tipo que eu quero falar é o pixel art, tá? E pra quem não sabe, os pixels, basicamente, ele é tudo o que precisa para se construir uma imagem em uma tela. Então, o pixel art, ele é uma forma de arte onde você propositalmente coloca os pixels para aparecer, tá? Por exemplo, pensando numa coisa assim estouradíssima que todo mundo sabe que o Minecraft, ele seria alguma coisa de pixel art, não de pixel art, mas que assim, ele tem essa coisa de propositalmente mostrar os pixels. Apesar dele ser um jogo recente e mega pesado, que não... é muito engraçado, né? Porque ele é cheio de pixel. Então, basicamente, é isso. Então, eu pego, as pessoas desenham, tá? Existem aplicativos, existem sites, existem muitas coisas para fazer em pixel arts. Porque é algo que... eu não vou dizer que não é difícil fazer, porque eu não sei fazer porra nenhuma de desenho. E who the fuck am I pra falar um negócio desse? Mas, assim, é uma coisa que as pessoas têm... quem gosta de desenho e tal, quem tá aprendendo...
tem facilidade de fazer, porque são literalmente pixels. Aí você junta lá os quadradinhos e você monta uma imagem. Óbvio que tem pixels muito, muito foda, que as pessoas botam os quadradinhos mínimos até formar uma imagem gigantesca, maravilhosa. E tem umas que são propositalmente mais estilo Minecraft, sabe? Mais escrachadas. Então, basicamente, o que acontece? As pessoas criam os seus próprios personagens, ou elas pegam personagens que já existem e colocam em seus quadrinhos. E aí elas fazem os seus quadrinhos em forma de pixel art, tá? Geralmente é feito com personagens originais, mas também pode ser estilo pegar um personagem que já existe, de série, de filme, de onde você quiser, e colocar lá, tá bom? Outro exemplo de outro tipo de webcomic que a gente tem é a fotografia ou a colagem, né? Que a Natália até citou, quando ela falou sobre o início das webcomics, como é que o pessoal fazia e tal. Porque o que acontece? Nesse tipo de webcomic, as pessoas, por exemplo, eu tenho bonecos. E aí eu pego esses bonecos, eu tiro foto deles, várias fotos. E aí, a partir dessas fotos, eu mudo o fundo. Tipo, eu edito a foto, eu tiro o fundo da foto, eu faço alguma coisa. E eu coloco balões de fala. Então eu crio histórias. E tem histórias inteiras, enormes e muito boas, inclusive, que são formadas por esse tipo de webcomic. Tá? Então, basicamente, é por isso que ela é chamada de fotografia ou colagem, porque são literalmente fotos que você tira dos seus bonecos e aí você cria essas webcomics que são muito bacanas e muito criativas, né? Porque já que você não tem necessariamente a expressão do personagem, já que ele é um boneco, você precisa utilizar da linguagem escrita, né? Ou do cenário em volta para tentar mostrar qual que seria a expressão dele. Então é muito interessante esse tipo de webcomic. A gente também vai linkar pra vocês lá uma do Alien versus Predador, pra vocês darem uma olhada como é, que é bem bacana essa, tá? E pra finalizar, a gente tem o tipo de webcomic que é o mais comum, né? Eu digo o tipo mais tradicional, que seria o de desenho, né? Então a gente tem o desenho digital, que é quando a pessoa desenha digitalmente, como o nome já diz, é óbvio. E a gente tem o desenho tradicional, que é quando a pessoa senta lá, desenha, colore e tal, ou não colore, enfim, dependendo do seu tipo de arte, digitaliza, né, e coloca lá a sua história, tá bom? Então ela seria a forma clássica de quadrinhos, que é o tipo de quadrinho que é predominante, tanto em quadrinhos tipo, que a gente compra, sabe, da DC, da Marvel, enfim, whatever, quanto em webcomics, né? A gente vê, a maioria das histórias são realmente ali as pessoas que desenham, enfim, que desenham digitalmente suas próprias histórias, tá? Então, basicamente, esses são os tipos de webcomic que a gente tem hoje em dia. E você tem um favorito, Gabi? Um tipo favorito? Eu gosto do desenho, né? Porque A Gabi eu é acho cadelinha do tradicional, gente. Não queria falar, ela é cadelinha do tradicional, não tem jeito. Infelizmente, eu sou cadelinha do tradicional. Eu gosto de todos, obviamente. Eu sou uma grande entusiasta de quadrinhos. Então, eu curto todos eles. Mas o desenho, eu acho que... Porque tem tantos tipos de desenho diferentes, tem tantos traços. E eu acho muito bacana ver como cada pessoa vai literalmente imprimir a sua personalidade ali. Tanto que, às vezes, você vê um quadrinho, você bate o olho e você fala... Nossa, às vezes você nem conhece aquele personagem, mas você fala, nossa, isso aqui é de tal lugar, sabe? Então é muito bacana isso, por isso que eu prefiro o tradicional, mas enfim, todas são maravilhosas, todas são artes incríveis, inclusive o ato de desenhar é maravilhoso. Sim. E a gente vê muito isso viralizando hoje em dia, por exemplo, com artistas como... agora eu esqueci o nome dele, eu até peço desculpas, que é o produtor o Capiroto, eu acho, né? O Capirotinho, que tem também o que faz o Armandinho, que são pessoas que estão muito em alta hoje em dia, né? Sempre estiveram, na verdade, e graças à internet puderam ter essa visibilidade das obras deles. Então, eu acho, que nem eu falo, né? Sempre eu sou paga-pau da internet no geral, gosto de valorizar as coisas boas dela, então eu falo, teve coisa que ela realmente ajudou a estourar, que nem são essas pessoas talentosas. E bom, falando de pessoas talentosas, não são só as fanfiqueiras que sofrem nesse mercado editorial, galera. Não são só as fanfiqueiras, vou reforçar. Bom,
como as fanfics, né? No caso, as histórias originais que são postadas tipo, em sites como o Wattpad, Social Spirit e Pipipipopopó e todos os outros que vocês muito bem conhecem, né? As webcomics, elas são, obviamente, capazes de colocar novos... Aliás, além de viralizar e tornar ainda mais conhecidos artistas que já são conhecidos, ela dá a possibilidade de você conhecer novos artistas incríveis e mega sensacionais. Então, hoje em dia, uma coisa que a gente acaba vendo muito, que rola principalmente se você tem a rede social Twitter, a gente vê artistas recriando cenas de séries, por exemplo, através dos desenhos que eles fazem no, digitalmente, né? Os quadrinhos tradicionais. Então, você acaba conhecendo muito artista bacana através disso. Eu acho que eu sigo uns 3 artistas diferentes através desse tipo de arte. Bom, a outra coisa que também rola é a famosa liberdade, né? Eles têm liberdade de escrever sobre o que eles quiserem, de produzir da maneira que eles quiserem, quando eles quiserem, porque a gente sabe o quanto pode ser difícil ter prazos, né? Então, a internet também veio para facilitar. E, é claro, a famosa censura. Quando a gente assim, né, trabalha com coisas autorais e que a gente mesmo rala para divulgar, para postar até, rola a famosa, tipo, a liberdade de escrever o que a gente bem entender, como a gente bem entender. Então, isso é uma coisa que a internet também traz, essa liberdade incrível. E bom, como a gente passa pano para as fanfiqueiras, a gente vai passar pano para esses artistas maravilhosos, que tem muito, muito artista bom aqui no Brasil, produtor de webcomics, mais do que vocês possam imaginar, porque planejando esse episódio, eu acabei pesquisando eventos e etc. E eu fiquei completamente, assim, chocada de descobrir a quantidade de conteúdo que a gente tem para as pessoas que gostam de produzir ou consumir esse tipo de produto. E a gente não vê as pessoas falando sobre isso tanto quanto deveriam. Pessoas que produzem esse tipo de arte, assim como um autor, no sentido de que gosta de escrever um livro, ele merece tanto reconhecimento quanto qualquer outro artista, entendeu, gente? É um trampo que dá muito trampo, porque eles têm que pensar no enredo, eles têm que pensar na cena, eles têm que pensar em como esse quadrinho vai ser produzido. Então, assim, é muito trabalho. Então, incentivem esses artistas, sigam os trabalhos dele e, pelo amor de Deus, deem créditos, porque o que a gente vê dessas obras sem crédito rodando na internet me deixa louca. E, Me deixa gente, louca. isso é plágio, tá? A gente falou no nosso episódio 4, a gente citou esse exemplo. Quando você pega uma fanart, quando você pega um quadrinho, quando você pega um desenho de uma pessoa e você reproduz sem a marca d'água da pessoa, inclusive, eu acho que a marca d'água nem é o suficiente, porque se você tá repostando um negócio que você não fez, não custa nada marcar o artista, que inferno! Você tem que parar com isso, que inferno! Merda, tipo assim, não é... Imagina o puta trabalho que as pessoas passam 3, 4 horas, 8 horas, 20 dias, tá ligado? Fazendo um desenho pra chegar um babaca e repostar. Vai tomar no cu, tô irritada já. E batemos o recorde de 0 episódios sem a Gabi irritada, como vocês podem ver. Então, gente, mas a gente sempre fala, a gente sempre bate nessa tecla e a gente sabe que não é uma opinando, mas foda-se, a gente vai falar a nossa opinião aqui nessa merda, porque isso aqui é uma monarquia. Então assim, compartilhem dessas obras, deem o devido valor para esses artistas, sigam, é que nem eu e a Gabi, a gente sempre, eu acho que a gente falou, eu não sei em qual episódio a gente falou, porque a gente praticamente fala isso em todos os episódios, mas se você não curte o trabalho desse amigo, por exemplo, que produz esse tipo de conteúdo, ajuda dando uma seguida, divulga para quem você sabe que curte esse tipo de trabalho, porque às vezes o divulgar, hoje em dia, conta muito mais do que você consumir e comprar esse trabalho. Então, às vezes nem comprar, porque a galera posta isso de graça, mano. Olha o puta tanto que esses caras têm e eles publicam isso de graça, sabe? E conteúdos bacanas. Então, valorizem essa merda. Essa é a minha dica de hoje.
Natália me criticando por pistolar, Natália 2 minutos depois pistolando. Esse é o Cyber Literando, gente, que delícia. Eu só queria abrir um parênteses aqui e falar um negócio que nem tá no roteiro, porque todo episódio eu tenho que falar uma coisa que não tá no roteiro, e a Natália que lute. Tem uma produtora de webcomic que é maravilhosa, tá? E agora eu tô falando com as minhas fanfiqueiras sapatões que estão ouvindo isso aqui, que eu sei que vocês adoram uma história de sapatão. Tem uma história no Twitter, a gente vai deixar no nosso Twitter, @cyberliterando, mas se você não quiser esperar que a gente deixe no Twitter, joga na busca do Twitter. A Vida de Nina thread. Vocês vão achar a thread da história dela. Ela posta, cada página é um post no Twitter. E ela faz em forma de thread. E é maravilhosa, é super fofa a descoberta da Nina. É incrível, sério. É muito incrível. Então eu super recomendo que vocês vão lá, que vocês deem uma força pro trabalho da autora, que é maravilhosa. Ela tem uma lojinha também de vários desenhos e várias coisas maravilhosas que ela faz. Tá? Inclusive, se você estiver ouvindo isso, vem aqui dar uma entrevista pra gente, fala com nós, entendeu? Porque ela é maravilhosa, então é bem, bem bacana. E como ela tem muitas outras histórias LGBT enfim, que são webcomics. Então, enfim, vocês não precisam ficar presos a só um gênero. Tem muita variedade, muita coisa incrível. Então, vamos consumir, vamos apoiar esses autores nacionais. Eu sei que todo episódio a gente fala vamos consumir, vamos apoiar. Mas vamos consumir, vamos apoiar, gente. É isso aí. Não tem que falar, não. E se você conhece algum artista que você acha que seria bacana dar uma entrevista pra gente, menciona a gente lá, @cyberliterano no Twitter, ou manda uma DM no Instagram também, @cyberliterano. Ou se você é da galera antiga que gosta de Facebook, a gente não está criticando você, mas galera antiga, manda lá uma mensaginha na nossa página do Facebook, Cyberliterano, podcast nesse caso. Então, é isso aí, galera. Gostamos de artistas que trabalham com webcomics, então sugiram essas pessoas pra gente, por favor. Sim, gente, a gente traz, enfim, a gente quer divulgar, a intenção desse podcast é divulgar essas pessoas, falar sobre esses artistas maravilhosos, então vamos lá, gente. A próxima coisa que eu queria contar pra vocês sobre webcomics é que a gente tem não é necessariamente um subgênero, seria uma outra nomenclatura, porque é um estilo diferente de webcomic, seriam os webtoons, tá? Ele escreve WEBTOONS, por isso que se fala toons assim. Enfim, os webtoons, eles basicamente são o equivalente a webcomics aqui na nossa cultura ocidental, porém, eles são mangás. Então, eles são mangás que as pessoas produzem e publicam online, tá? Pra galera ler, tá? E pra quem não sabe, eu vou falar assim muito brevemente, tá? Eu não vou me estender nisso. A diferença entre quadrinhos e mangás, tá? Os quadrinhos, eles são as histórias em quadrinhos, né? As HQs, as comics, né? No geral, elas são coloridas. E o mangá, ele não é colorido. Ele é preto e branco, ele é muito sombreado. Inclusive, é um trabalho de desenho, assim, muito foda que a galera faz, sabe? Eu acho muito, muito lindo mesmo. Ele também, na maioria das vezes, ele não é lido como a gente lê aqui, né, nas nossas línguas, que a gente lê da esquerda para a direita. Ele é lido da direita para a esquerda, né, porque é como eles leem nas línguas orientais. Tá? Então, basicamente, os webtoons são webcomics, só os equivalentes a webcomics, só que são mangás, tá? E também são publicados online, né? Então, eles têm essa mesma proposta aí de trabalho dos artistas independentes. Tá? E aí, você pode estar se perguntando aonde é que eu acho essas coisas pra ler, né? Porque muitas vezes a gente não sabe nem onde procurar, não sabe nem onde é que procura. Então, eu conheço um site maravilhoso que é o Tapastic, né? Ele é um site que as pessoas também publicam histórias lá, tipo histórias em prosa e tal. Porém, ele tem uma seção somente para as webcomics. Tá? Então, lá também você encontra webtoons, você encontra mangás, você encontra quadrinhos, você encontra tudo lá. É um site que dá muito destaque para esses produtores de conteúdo de webcomics.
E a gente vai linkar pra vocês lá no nosso Twitter, @cyberliterando, o link do site geral e um link de um fórum que tem dentro do site, onde um anjo, assim, uma santa, ela fez um fórum só de tópicos de quadrinhos brasileiros em português, tá? Pra que você possa lá e ver a história que você quer e ler. Pra você passar o resto da sua vida lendo lá, entendeu? É basicamente isso. Sim, e tem várias histórias maravilhosas. Tem história de ação, tem história de drama, tem de aventura, tem LGBT, tem hétero, tem tudo. Tem muita coisa lá, sério, de verdade. Então, é maravilhoso. Então, a gente recomenda que vocês acessem, que vocês apoiem esses autores, tá? Porque eles estão lá produzindo o conteúdo deles em um site que, particularmente, eu não tinha ouvido falar desse site até pouco tempo. O que é estranho, porque ele também serve pra gente postar histórias em prosa e tal. Então, enfim, a internet é muito grande, nem sempre a gente ouve falar de tudo. Mas eu ouvi falar desse site recentemente, eu vi que tinha essa questão dos quadrinhos e tal. Então eu decidi trazer aqui pra esse episódio, né? Porque assim como a gente fala, por exemplo, do Wattpad, que é onde a gente pode ler fanfic, enfim, histórias em prosa, a gente tem esse site que também tem histórias em prosa, mas isso, se eu não me engano, são só originais. Eu não vou arriscar dizer que não são, que tem fanfic lá, mas na maioria eu acho que é original. E tem essa seção só pra quadrinhos que é maravilhosa, então eu recomendo que vocês vão lá, se vocês não conhecem, nossa, eu nunca li uma webcomic, eu nunca li quadrinho, então eu recomendo que você vá lá só pra ver se você gosta, pra ver se você vai curtir e pra apoiar esses autores maravilhosos. Bom, falando em apoiar autores maravilhosos, pessoas que não vão estar com o corona no Brasil e no mundo inteiro ano que vem, a gente também separou diversos eventos que você pode vir a conhecer no ano que vem para apoiar escritores independentes de quadrinhos, gente. É a melhor coisa que tem para você fazer num sábado à tarde, por exemplo, entendeu? Ir lá comprar quadrinho, conversar com o autor, porque tem um monte de autor que fica lá conversando, além de conversando, vendendo a própria arte e vai além dos quadrinhos. Tem pessoal que vende mochila, tem pessoal que vende bolsa, os bottoms e tudo aquela coisa que a gente que vai em feira e em tipo Bienal, a gente ama se meter nessas coisas, entendeu? Então, se você puder, se você curtir esse tipo de evento, a gente separou alguns dos eventos que são mais conhecidos em diferentes lugares do Brasil. A gente vai deixar uma lista completa também no nosso Twitter, que vão ter, eu acho que ao total vão ser 18 eventos que a gente conseguiu achar. E nesse site, além dos lugares onde estão, eles deixam todas as informações das páginas desses eventos para você seguir direto e ficar por dentro. Provavelmente devem ter diversos grupos e etc e tal, tá bom? Então, o primeiro evento que a gente vai falar acontece em Fortaleza, no Ceará, que é a FLQ, que é a Feirinha Livre de Quadrinhos. Então, a gente também tem em São Paulo capital mesmo, Nossa, eu tô com medo de falar errado essa merda. Amiga, seria Perifacon, não? Perifacon. Eu acho que sim. Eu acredito que sim. Era como eu ia falar, só que eu tava com medo de... Será que tá errado? Ou... não sei. A gente vai falar assim, se estivermos errados, vocês avisam a gente. Tem a Nietzsche Comics, que ocorre em Niterói, lá no Rio de Janeiro. País da Gabi. Tem a FIC, se escreve FIQ, que é a Feira Internacional de Quadrinhos, que ocorre em Belo Horizonte, Minas Gerais. Nesse evento você pode encontrar a minha prima mega talentosa, Paula Nogueira. Podem ir lá, seguir ela nas redes sociais, que eu vou deixar as redes sociais dela também no nosso Twitter, para você conhecer o trabalho Biscoitem incrível. essa mulher, gente, pelo amor de Deus. Ela é incrível. A gente também tem a SIC, que é SIQ, que é a Semana Internacional de Quadrinhos, que também ocorre no Rio de Janeiro. A POC, eu adorei essa. Primeiro, eu adorei o nome. Eu adorei o logo desse evento. Eu adorei tudo sobre esse evento, que é a POCCON, que ocorre em São Paulo, como o próprio nome diz, gente.
Para quem não sabe, POC é um termo hoje em dia, né, da cultura pop que a gente utiliza para se referir a, a homossexuais, a viados. Então a gente chama eles de POC. Então o conteúdo que ocorre nessa feira é só de conteúdo LGBT. Então, assim, ocorre em São Paulo, eu preciso ir, entendeu? Tem a Feira Dente também em Brasília, no Distrito Federal, a Comic Con Floripa, obviamente ocorre em Floripa, Santa Catarina, a Comic Con Rio Grande do Sul, que ocorre em Canoas, no Rio Grande do Sul, a Bienal de Quadrinhos de Curitiba, que adivinha onde ocorre, Gabi? Eu não sou capaz, eu acho que eu vou ficar aqui a noite inteira e eu não vou saber onde é que ocorre, amiga. Me conte, por favor. Ocorre em Curitiba, Gabi, no Paraná. É, E é isso, gente. No nosso Twitter a gente vai deixar esse link desse site onde eu encontrei diversos eventos que tem. E aí você pode ir lá, pesquisar e realmente apoiar artistas nacionais que fazem um trabalho maravilhoso. Tá bom? Incluo minha prima nisso. Ela estava presente na FIC, vendendo os quadrinhos dela. E eu tenho a edição. E eu não. Tá atrás de mim, só que eu devia ter separado, porque é incrível. Mas enfim. É... E é isso, né, Gabi? Eu acho que é isso que a gente tem pra falar no episódio de hoje. Sim, gente, esse episódio ficou mais curtinho, mas a gente realmente só queria mostrar pra vocês esse universo maravilhoso. Se vocês não conhecem, se vocês gostariam, já sabem o que é, mas gostariam de conhecer mais. Então, o nosso intuito aqui é informar ou dar a nossa opinião, mas nesse caso, desse quadro é informar. Então a gente tá informando vocês sobre as Informar em webcomics. primeiro lugar, nesse caso. Hoje é informar. Amanhã talvez seja xingar um povo, tá ligado? Amo. Enfim, gente, então a gente espera que vocês tenham gostado. Se você é um produtor de conteúdo de webcomics, como a Nath falou, marque a gente no Twitter, no Instagram, @cyberliterando, enfim, pra gente repostar o seu conteúdo, pra que, enfim, a gente ajude você a divulgar o seu conteúdo, porque é importante. Como Sim. a gente falou, se você conhece algum autor de webcomics que você gostaria que a gente trouxesse aqui pra gente bater um papo com ele, apenas também marque a gente no nosso Twitter ou no nosso Instagram, @cyberliterando, tá? E se você achou que faltou alguma informação, ou você tem alguma informação que você acredite que irá agregar nesse podcast, você pode também encaminhar pra gente, que a gente vai dar uma forma de achar uma maneira de divulgar. Então é isso, galera. Se vocês gostaram desse episódio, como a Gabi falou, siga a gente nas redes sociais, divulgue esse episódio para outras pessoas, para que nossa palavra, esse gênero chegue em outras pessoas também. E é isso. Muito obrigada e até sábado que vem.